Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender, e o pensamento me faz viver. Bom, imagina a seguinte cena na cabeça. A gente está lá na década de 1960, o país ferve em tensões políticas e, de repente, uma parcela enorme da sociedade entra em choque absoluto, assim, horrorizada com uma imagem na tela do cinema. Nossa, que imagem, né? Exato. A imagem é um homem de unhas longas, de cartola, comendo um pedaço de carne em plena Sexta-feira Santa. O escândalo é monumental. Só que, ao mesmo tempo, nos porões desse mesmo país, seres humanos reais estão sendo torturados. E a mesma sociedade que se ofendeu com a carne no cinema parece abençoar a violência real, tipo, em nome de uma suposta ordem, sabe? Bizarro. E é partindo dessa contradição brutal que a gente começa o mergulho de hoje. Nós vamos destrinchar o lançamento do álbum Moral de Galinha, de um projeto musical, uma banda virtual chamada Aborto Vicário. Toda a fundação dessa obra é inspirada na estética e principalmente na filosofia bem ácida dos filmes clássicos do Zé do Caixão, dos anos 60. Isso. E é importante frisar, apenas os clássicos originais, tá? O material ignora completamente aquela refilmagem de 2008. E o que torna esse mergulho tão denso é que a gente não está lidando com uma simples homenagem musical a ícones do terror. Nosso guia de hoje é o ensaio O Despertar sobre o Açoite da Razão. Que é um texto que acompanha o álbum, né? Exatamente. Ele funciona quase como uma chave mestra. O ensaio decodifica as letras da banda para revelar um manifesto filosófico pesado sobre hipocrisia, sobre controle estatal e o peso das nossas próprias escolhas. Só que antes da gente entrar nas vísceras desse conceito, vale reforçar a dinâmica do nosso formato aqui para quem está ouvindo. A nossa função neste programa é puramente analítica. A gente vai dissecar as ideias, as críticas políticas bem severas e as perspectivas religiosas que estruturam o álbum e esses textos de apoio. Com certeza, a gente está aqui como observador. Isso. Nós não estamos tomando partido, nem validando ou condenando essas visões, sejam elas de direita, de esquerda, ateístas ou religiosas. O nosso objetivo é mergulhar na mente do autor para entender a engrenagem da mensagem dele de forma totalmente imparcial. Perfeito. Dissecar o material original, puro e simples. E a pergunta que serve de motor para essa nossa investigação inteira é bem provocativa. E se o personagem Zé do Caixão, que foi eternizado como grande monstro do cinema nacional, for, na verdade, um espelho honesto refletindo uma sociedade doente? Essa inversão de perspectiva é o núcleo de tudo. Quando o álbum se intitula Moral de Galinha, ele lança uma âncora direta na filosofia europeia. Ele puxa muito daquele conceito de moral de escravo do Nietzsche, só que aplicando uma lente muito crua, muito brasileira. O texto descreve a galinha de um jeito bem específico, né? Sim, a galinha é descrita nas faixas como aquele indivíduo de voo curto, sabe? Aquele voo rasteiro, que nas palavras da própria letra, e eu cito, cisca na igreja, mas trai o irmão. Forte isso. Muito. A tese central do ensaio é que a humanidade, de forma geral, sofre de um terror paralisante diante do universo. Ao olhar para cima e encarar um céu vazio, o que a obra chama de silêncio do infinito, o indivíduo entra em pânico. Então, para não ter que lidar com a brutalidade de uma existência sem um propósito cósmico, as pessoas se refugiam em dogmas religiosos. Elas criam a sua própria submissão. A responsabilidade. E, olha, tem uma metáfora visual nas fontes que ilustra isso de uma maneira que chega a incomodar um pouco. A da faca, né? Eu acho essa imagem fantástica. Sim, essa mesma. O texto descreve que a alienação dessa tal galinha é tão profunda que você pode encostar a lâmina de uma faca no pescoço dela e ela simplesmente continua lá, ciscando no chão. Ela fica completamente alheia ao próprio abate iminente. Seguindo essa lógica narrativa do projeto, eu fiquei com uma dúvida. Se a galinha é essa massa alienada pela moralidade,
o Zé do Caixão seria a faca que faz o corte? Ou ele é o sujeito que sacode a ave para avisar sobre a faca? É uma ótima pergunta. O ensaio resolve essa ambiguidade colocando o personagem numa posição bem específica. Ele é o açoite da razão. Tipo, ele definitivamente não é a faca do sistema opressor, mas ele também não é um salvador caridoso, entende? A função dele é aplicar um choque de realidade. Ele tá ali para incomodar. Exato. A diferença colossal entre o rebanho alienado e a figura do Zé do Caixão é que ele rejeita a ideia de uma alma imortal. A letra é muito clara ao declarar que a alma é a mentira que sustenta a covardia. Ao eliminar a promessa de vida após a morte, ele é forçado a assumir o peso absoluto dos próprios atos aqui na Terra. Então ele foca no tangível. Completamente. O foco dele se volta puramente para a biologia, para a continuidade do sangue através de um herdeiro. Ele abraça a materialidade da vida sem pedir perdão a divindades invisíveis. Mas essa recusa em terceirizar a culpa, que começa no indivíduo, ganha uma proporção assustadora quando a obra sai da esfera pessoal e entra na esfera do controle social. O argumento do álbum é que essa covardia da galinha não fica presa no campo moral. Ela é capturada, ela é empacotada e usada como arma pelo Estado. E é aqui que a crítica bate de frente com a história do Brasil, mais especificamente ali o período do golpe de 1964. E esse paralelo com o 64 escancara a mecânica do que o autor chama de o grande truque de mágica. Porque como funciona o ilusionismo na política? O Estado, muitas vezes de mãos dadas com instituições religiosas, cria um monstro cenográfico. É tudo para capturar a atenção e o medo da população. Como o escândalo da cena da carne na Quaresma que a gente falou. Exatamente, é o exemplo perfeito. A massa foca o pavor dela na heresia que está ali na tela do cinema, naquele diretor blasfemo, ou ela foca o pavor no que o texto chama de vazio vermelho, que seria a grande ameaça comunista ou ateísta. Ao concentrar todo esse terror no palco, a massa ignora solenemente o ditador real, aquele de carne e osso, que está apertando o pescoço dela na vida real, censurando obras, operando nos porões do governo. E a tese da banda vai ainda mais longe. Eles apontam um ciclo histórico que se recicla o tempo todo. A letra sugere que o veneno é o mesmo frasco, seja em 1930, em 1964 ou nos movimentos políticos em torno de 2018. O famoso mantra Deus, Pátria e Família surge no ensaio não como uma declaração de valores morais, mas como uma tecnologia antiga de controle. Um cabresto mesmo. E olha, reiterando para nossa audiência que nós estamos apenas relatando a visão do material original, eu acho fascinante como o autor defende que a censura mais pesada da época não vinha da burocracia militar por si só. Ele coloca a moral cristã e a igreja como o verdadeiro braço forte da supressão de ideias. É uma releitura bem agressiva da história, não acha? É bem contundente. O argumento dele sugere que a força bruta do exército jamais se sustentaria sem esse alicerce do medo espiritual. A repressão precisava ser vendida como proteção da família cristã para ser tolerada e até celebrada por muita gente, sabe? O povo pedindo a própria censura? Pois é. O chicote do Estado só funciona de forma eficiente quando a própria vítima acredita que as chicotadas são para a salvação da alma dela. É a internalização pura da censura. E é justamente para romper essa dinâmica bizarra de aceitar o castigo alheio que o projeto musical foi batizado de Aborto Vicário. Então vamos detalhar esse nome, porque me parece ser a espinha dorsal de todo esse argumento. O termo sacrifício vicário é a base teológica do cristianismo, certo? É aquela premissa de que Cristo assumiu os pecados do mundo e morreu no lugar da humanidade para pagar a conta. Portanto, o nome aborto vicário seria a recusa violenta de deixar outra pessoa pagar a sua dívida. É a exigência de que cada indivíduo pague a sua própria conta. É a rejeição absoluta da transferência de culpa. E isso é brilhantemente ilustrado no ensaio através de uma comparação literária de muito peso. O texto coloca lado a lado o Zé do Caixão e o Raskolnikov. O protagonista de Crime e Castigo. Ele mesmo, a obra clássica do Dostoiévski. A divergência psicológica entre os dois personagens explica praticamente tudo. Na literatura russa, o Raskolnikov planeja e executa o assassinato de uma velha jota com base puramente no intelecto.
Ele cria uma teoria, assim, de que ele é um homem superior acima da moralidade comum. Só que a cabeça dele não aguenta depois. Exato. A falha dele ocorre porque a biologia dele, a mente moldada por séculos de culpa cristã, entra em colapso. Ele não suporta o peso do que fez e sucumbe ao que o álbum rotula como o veneno da fé. Ele descobre que aquela teoria intelectual maravilhosa que ele criou não servia de blindagem contra a programação moral que ele sofreu desde criança. Já a figura do Zé do Caixão, pelo que o texto mostra, age no extremo oposto. Ele não mata para provar um ponto intelectual num debate. Ele age por instinto. Ele é focado na biologia, na perpetuação da espécie, e como ele não abriga nenhum traço de crença no invisível, ele não sente culpa nenhuma. Nenhuma. E essa ausência de remorso nos leva a uma construção narrativa muito, muito curiosa na música que abraça a estética de filmes de faroeste. O material cita clássicos do gênero faroeste e até estrutura de canções como Faroeste Caboclo para descrever uma cena bem específica de jogo de cartas num bar. Ah, essa parte é muito visual. Demais. O cenário do bar funciona como um micro-universo da sociedade. A música narra um trapaceiro que aposta, perde, e ao se ver encurralado pelo contrato que assinou, ele apela para tal moral de galinha. Ele foge do próprio acordo e chora, implorando por clemência divina para escapar das consequências do que ele mesmo fez. É o famoso Deus me acuda. Literalmente. É nesse momento que o personagem, que é chamado na letra de o Estripador, assume a figura da justiça implacável. Usando um chicote, ele aplica justiça de fronteira. Ele fere o trapaceiro não por um sadismo cego, mas para instaurar de forma bem física a responsabilidade que o cara tentou terceirizar para Deus. E a cereja do bolo, que demonstra a ética super peculiar do personagem, é que, após ferir o cara, cobrando a quebra do acordo, ele mesmo tira do bolso e paga ao médico pro trapaceiro. Nossa, essa cena do chicote levanta uma provocação inevitável. Como a gente interpreta a violência dependendo de quem a pratica? A obra aponta uma ironia histórica gigante aqui. Quando a figura de Jesus usa um chicote para agredir e expulsar os mercadores do templo, a narrativa consagra isso como um ato nobre, uma educação divina. Mas quando o Zé do Caixão usa um chicote num bar sujo para garantir que a honra e a responsabilidade sejam cumpridas, ele é imediatamente rotulado como pura maldade. Pelos textos, o Zé seria uma espécie de Messias às avessas. Olha, ele assume o papel de um anti-messias, mas precisamente porque ele se recusa a vender esperança. Ele brinca com os textos sagrados dizendo algo como «Eu sou o caminho, o açoite e a realidade». Enquanto a religião clássica promete um refúgio lá no céu, esse anti-messias oferece apenas a dureza do mundo físico. Ele não quer salvar a alma de ninguém, porque a alma, na visão dele, é uma invenção covarde. A justiça dele ocorre no aqui e no agora, baseada no sangue. O que já nos leva ao conceito do sangue, né? Que tem um peso enorme em toda essa discussão. A obsessão por pureza e linhagem não é apenas um traço lá do cinema clássico nacional. O ensaio expande isso e faz paralelos fascinantes para provar que o fanatismo pelo sangue e pelo controle do outro permeia a nossa cultura pop contemporânea o tempo todo. Tem até uma comparação com aquele filme recente de 2024, O Herege. Sim, Heretic. A dinâmica desse filme dialoga perfeitamente com a tese do álbum. No filme, a gente tem o personagem do Sr. Reed, que é um homem que aprisiona missionárias e as submete a testes psicológicos, aquele teste das portas, alegando que está numa busca pela religião perfeita. Os dois se acham acima do bem e do mal. Totalmente. Ambos são enquadrados pelo autor como supremacistas intelectuais. Eles se sentem no direito de agir como juízes sobre o rebanho. Mas a grande ironia apontada na análise é que a arrogância intelectual dos dois sempre sai de controle no final. Porque a vida orgânica, a biologia, é imprevisível demais para ser domada por um mero experimento racional. E a investigação das fontes nas obras pop não para por aí. Existe uma análise longa sobre a série Missa da Meia-Noite. Mostra uma conexão bem perturbadora entre o cristianismo e os vampiros. O texto explora como as duas narrativas compartilham a mesma obsessão por alcançar imortalidade através do consumo de sangue. O famoso bebê do meu sangue. E o álbum ataca isso frontalmente, mas trazendo para a realidade prática.
O autor tira o debate da ficção e aplica na política. Ele critica a fixação de certos grupos religiosos em dominar estruturas como os conselhos tutelares. É uma denúncia grave, inclusive. Sim. A tese é que, da mesma forma que um vampiro precisa de sangue novo, esses grupos buscam capturar o sistema desde a infância. O autor alega que, assim como Zé queria o sangue puro sem superstição, essas organizações querem moldar mentes vulneráveis para criar crianças medrosas, presas no mundinho deles. Bom, depois de a gente mergulhar tão fundo em tantas camadas de filosofia e crítica política pesada, é mais do que justo a gente apresentar a mente por trás desse emaranhado de ideias. E isso nos leva diretamente ao autor que orquestrou tanto o projeto musical quanto esses ensaios de apoio, que é o Jorge Guerra Pires. E a trajetória acadêmica do Jorge adiciona uma credibilidade, uma camada extra para entendermos o tom da obra dele. Ele tem doutorado em bioinformática, é escritor independente, matemático e biólogo. Um currículo bem vasto. Muito, com passagens por instituições de peso como a USP, a Fiocruz, a UFOP e lá fora na Universidade de L'Aquila, entre outras. O que a gente vê na produção dele é a aplicação do rigor das ciências exatas na dissecação de estruturas sociais. Ele pega a habilidade de modelar sistemas complexos e usa para apontar as falhas lógicas da religião. E essa abordagem se desdobra em outras obras literárias que o material recomenda para quem quiser ir além da música. Há o livro Seria a Bíblia um livro científico?, que questiona por que a Bíblia não deve ser levada a sério no sentido literal e como argumentar contra ela. Tem também a Gibíblia, a fábrica de absurdos, que analisa a história de Jesus sobre uma lente puramente ateísta. E sobre como consumir isso, os textos têm informações bem precisas. O Seria a Bíblia um livro científico, por exemplo, está na Amazon com entrega Prime, mas também no Kindle. E como alternativa, está no Google Play e Google Books como audiolivro. São mais de 10 horas de áudio usando 3 vozes para melhorar a experiência. Mas o destaque principal do momento, segundo os nossos materiais de apoio, é o lançamento de O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. O que esse livro traz de novo para a mesa? Olha, esse lançamento levanta uma discussão muito pertinente para o nosso cenário atual. Além de ter uma seção rica de anexos servindo como biografia do Einstein, o livro responde uma pergunta espinhosa. Por que figuras públicas rejeitam o rótulo de ateu? Especialmente no Brasil. É um tabu gigante aqui. Exato. O texto questiona por que personalidades famosas como Leandro Carnal ou até o Drauzio Varela nunca cruzam certas linhas na mídia para se afirmarem como ateus. Enquanto isso, pastores como Malafaia têm a cara de pau de pedir avião aos fiéis na TV. O livro investiga por que ser ateu é tratado como algo muito mais tóxico do que ser um pastor abusivo. Nossa, é uma discussão que dá pano para manga. O Paradoxo de Einstein também está disponível nas lojas da Amazon e o formato audiolivro já pode ser encontrado no Google Play e Google Books. Inclusive, o autor dá uma dica maravilhosa nos textos sobre produtividade. Aquela sobre os audiolivros? É essa mesma. O Google Play permite baixar o audiolivro no smartphone, ideal para ouvir durante caminhadas onde não tem internet. O próprio autor relata que antes da inteligência artificial, descobrir os audiolivros foi uma revolução para ele. Ele passou a ler vários livros por mês enquanto cozinhava, lavava roupas ou caminhava. Ouvir é uma forma muito produtiva de absorver conteúdo denso. E o ecossistema dele é enorme. Ele tem mais de 10 podcasts diferentes. A dica que ele deixa é configurar o Spotify para baixar os episódios automaticamente ou colocar os podcasts nos favoritos. Assim, o Spotify toca tudo em sequência na timeline de quem acompanha. E para quem prefere vídeo, todos os programas são jogados automaticamente no canal do YouTube. Basta procurar por Jorge Guerra Pires, PhD. Fica a dica para quem está ouvindo a gente e quer se aprofundar de verdade. Bom, caminhando para o desfecho do nosso longo mergulho de hoje, acho que vale a gente dar um passo para trás e olhar a jornada completa. Foi uma caminhada e tanto. Foi sim. A gente partiu de um álbum de música virtual, O Moral de Galinha, da banda Aborto Vicário, inspirado na crueza do Zé do Caixão, e a partir disso a gente desvendou uma crítica muito severa à moralidade,
ao uso político do medo no Brasil, a censura militar ancorada na igreja e essa nossa eterna fuga da responsabilidade individual. E o que eu acho mais impactante é como a obra exige que a gente olhe para as nossas próprias desculpas, sabe? A gente culpa monstros na tela do cinema, cria demônios invisíveis para não ter que enfrentar os carrascos de carne e osso que estão apertando o nosso pescoço. É mais fácil olhar para o telão do que para quem está do nosso lado. E isso constrói a nossa reflexão final de hoje. É uma ideia que o álbum deixa ecoando e que certamente tira o sono. A obra argumenta que a alma é só uma mentira inventada para acalmar a nossa covardia diante de um universo vazio. Mas pensa comigo, se a gente tirasse todas as nossas crenças de repente, se a gente descartasse essas fábulas e desligasse todos os monstros de tela que nos distraem hoje, o que ia sobrar de nós? É uma pergunta pesada. Demais. Será que teremos o brio, a coragem de encarar o silêncio do infinito sozinhos? Ou vamos correr em pânico de volta para nossa moral de galinha para procurar o próximo carrasco que prometa nos confortar no escuro? Bom, a resposta fica para cada um refletir. Um abraço enorme para todo mundo que acompanhou a gente até aqui e até o próximo mergulho. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser tentando entender e o pensamento me faz viver. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Quero apenas ser, tentando aprender, a liberdade me faz viver. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser, me deixe Estou tão cansado de crimes em nome da fé, de pecados que são meus, mas que não são pecados. Eu sei mais o que posso fazer. Preciso de espaço pra ser, me deixe aprender. O céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos nessa. Caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver. O céu é só uma promessa para quem tem pressa. O inferno é só ameaça para quem